Fala pessoal, tudo certo? O vídeo de hoje eu quero trazer aqui para vocês o que quer dizer quando a gente fala que uma empresa ela é carregada em giro ou carregada em CAPEX. Isso é um erro que às vezes acontece com o pessoal que está querendo modelar uma empresa e não consegue diferenciar muito bem o resultado de uma empresa via regime de competência versus o resultado via geração de caixa. Então muitas vezes você tem uma empresa que está crescendo de forma acelerada, você tem uma empresa com boas margens, mas se ela está drenando caixa, depois você vai fazer um valuation, você pode achar um valor muito baixo, até mesmo negativo. Vou trazer exemplo aqui de um modelo que um aluno meu mandou, e é um erro bem recorrente aqui, ou uma confusão, não chega a ser um erro, chega a ser uma confusão. Quero explicar para vocês exatamente essas duas coisas aqui nesse vídeo, tá? Quem ficar até o final vai entender. Que é uma empresa carregada em giro, uma empresa carregada em CAPEX, são dois drenos importantes de caixa que podem afetar o seu modelo. Antes de começar aqui, é bacana você curte os conteúdos que a gente entrega aí, ativa as notificações, segue o canal, deixa uma notificação para dar um apoio aí pro nosso trabalho, a gente tem um incentivo de seguir entregando conteúdo porrada para vocês, beleza? Tô com o modelo aqui aberto, então um modelinho simples aqui, enfim, premissa aqui em cima, DRE aqui embaixo, balanço patrimonial aqui, demonstrativo de fluxo de caixa aqui no meio, tem um apoiozinho adicional, e aqui está o modelo de DCF dele, o Valuation, um modelo via Free Cash Flow to Firm. Quem quiser aprofundar sobre esses pontos, tudo que eu falei, tem um monte de vídeo meu falando sobre isso aqui no canal. Qual que é a conta, enfim, o que ele está fazendo? Então, basicamente o que? Colocou as premissas, em cima desses dados históricos, as premissas projetaram os resultados, em cima desses resultados foi estimado a geração de caixa livre para a empresa e com isso você chega no valor justo, tá? Então isso é um modelo de DCF de forma bem indireta. Então qual a conta que é feita aqui? Pega o EBIT, tira a parcela caixa de imposto, você chega no NOPAT, que seria o EBIT depois do impacto dos impostos. Soma de volta a depreciação e amortização, porque é uma despesa não caixa, chega no EBITDA sem o impacto do imposto. E aí você tem esses dois componentes. CAPEX, que no caso aqui ele não preencheu nada. É um erro também importante, pô, como é que você vai projetar uma empresa aí que investe zero? Como é que ela vai se manter? Pode existir algum cenário nesse sentido, mas não parece ser o caso aqui. E o outro ponto aqui é a variação na necessidade de capital de giro, tá? Não vou entrar aqui no mérito do que é isso aí, tem vídeo também explicando no detalhe o que é essa conta, como é que você chega nesse valor. Mas qual que é o ponto? Percebe que ela está com um EBIT positivo de quase 200 milhões, só o que varia de NCG já drena todo esse potencial de geração de caixa que teria aqui via EBIT. Isso faz com que o quê? A geração de caixa livre para a firma seja negativa, não só no ano que vem, no caso 23, quanto 24, 25, 26, 27. E aí você chega aqui numa perpetuidade que ele também fez em cima do valor negativo. Então negativo com negativo com negativo, negativo vai dar um valor negativo no valuation estimado. Esse foi o erro que ele chegou para mim, pô, Ricardo, eu não consigo fazer, tá sempre dando muito baixo o meu valuation, o que tá acontecendo? Bem simples, né? Você pega esse fluxo de caixa aqui, livre, sensibilizado pelo período que eu quero trazer do valor presente, somado, vai dar o EV estimado, tirando o impacto aqui da dívida líquida, você chega num equity value negativo e, obviamente, equity por ação vai ser negativo. E a pergunta era, pô, Ricardo, eu posso crescer vendas, eu posso fazer o que eu quiser, que eu não consigo fazer essa empresa ficar com valuation positivo. Qual que é o ponto aqui? Ó? Os dois pontos que eu quero falar aqui na alta. O primeiro ponto que você deve olhar sempre, quando isso acontece. E normalmente vai responder, sei lá, 80% das vezes, 90% das vezes é o quê? Ou a empresa é muito carregada em giro ou em CAPEX. Tem algum desses fatores aqui, tá? Você tem que fazer, olhar para trás e ver, pô, o que está impactando negativamente? Aqui é nítido que é a questão da NCG, começar explicando esse ponto. Como é que você acha uma empresa carregada em giro? Tem duas formas de você olhar quanto é necessário uma empresa investir em giro para o seu negócio rodar. Primeira forma, nominal. Como é que eu calculo a NCG nominal? Bem simples, de maneira direta ao ponto, eu pego aqui quais são as principais contas operacionais que eu tenho aqui nesse balanço. Poderiam ser várias outras, tá? Mas no caso que eu tenho contas a receber mais estoques menos fornecedores. De forma bem direta, tá? Seria esse aqui é o valor necessário para fazer a empresa rodar. Você necessário investir 968 milhões de reais para fazer esse negócio rodar, assumindo que está tudo planejado da forma correta, que não tem mais nenhuma conta de giro, tanto nesse outros quanto nesse aqui, tá? O que eu desconfio que deve ter algo errado, mas enfim, com essas variáveis que eu tenho aqui, aí já volto a falar, é importante você, antes de sair modelando, saber olhar para histórico e tal. Mas qual que é a forma? Pô, tem que ter um dinheiro bem importante para ser investido aqui, para fazer esse negócio parar em pé. Essa é uma forma de você olhar nominalmente. De novo, não traz tanto referencial do tipo, pô, se é alto é baixo, tá? Se você tem um pouco mais de experiência, se você compara com outras empresas do setor, do mesmo setor, tá? Você pode ter esse feedback, esse feeling. Uma outra forma é você olhar em dias, prazo médio de recebimento dos clientes, estoques e pagamentos. Mesma conta que eu fiz lá, em termos nominais, fazer aqui em termos em dias. Prazo médio de recebimento mais estoques,
menos o de pagamento dá um ciclo financeiro de 220 dias. O que isso está me falando? Essa empresa demora aí 220 dias para comprar lá o insumo lá do fornecedor e receber a venda, sensibilizando já pelo prazo que ela consegue financiar com o fornecedor, o prazo que ela consegue trabalhar com o insumo do fornecedor antes de ter pago essa grana para ter o insumo. Então qual que é o ponto? Pô, 220 dias não é pouco tempo. Aqui dá para ter uma referência boa, né? Pô, pensa assim. Pensa o Netflix, por exemplo. Quanto tempo ele demora para gerar caixa? 30 dias lá, que é o pagamento da mensalidade. Olha essa empresa aqui. Até nem sei que empresa é essa, mas deve ser uma empresa, uma indústria, uma coisa assim, porque demora para fazer. Dá um exemplo que, sei lá, empresa que faz silo, por exemplo, que é um negócio, pô, ticket alto, o tempo de manufatura super lento, inclusive clientes não te adiantam a parte da grana para ajudar no giro de quem está fazendo o silo. E aí até ficar pronto esse negócio, o ciclo inclusive de quem opera silo é maior que esse aqui. Qual que é o ponto? Pô, demora muito para gerar caixa, esse é o ponto, operacionalmente. Então pensa comigo, pensa uma empresa que, no caso, no exemplo do silo, né, faz 5 silos por ano, beleza. E a empresa cresce, dobra, pô, dobrou de tamanho, agora ano que vem eu vou fazer 10 silos. Você concorda que a pressão no caixa da empresa vai ser muito maior, porque, pô, o mesmo aço que eu comprava para fazer 5, agora para fazer 10, você comprar o dobro de aço, o dobro de insumo, de repente contratar mais gente aqui para tocar o negócio, o colaborador. Mas não seria essa a principal mensagem, mas falando mais de giro aqui, pô, tudo de insumo aqui e tal. Mesmo não trocando todas as variáveis aqui, porque o que pode impactar também é o seguinte: se o cliente demora mais para pagar, se eu demoro mais no meu processo de manufatura, se o meu fornecedor reduz o prazo que ele me financia, são pontos que também podem pressionar meu giro. Mas supondo tudo mais constante, não mudou nada dessas variáveis, você pega uma empresa que ela tem um ciclo longo financeiro e ela está crescendo de forma agressiva, como é esse caso aqui, ó, tá vendo que ele projetou tudo igual, ó, não mudou nada. É o mesmo ciclo, é 220 dias, toda a projeção dele. E o negócio está crescendo 30% ao ano. É óbvio que vai pesar na geração de caixa. Por isso que está esse caminhão de caixa aqui saindo. Se eu baixar isso aqui para 0, foi para 14. Já até virou a geração de caixa. E isso é um negócio que às vezes o pessoal não entende. Pô, tem muita empresa que a grande armadilha dela tá com problema de caixa é porque ela está crescendo muito. Ó, zerei aqui a receita. Peraí, isso aqui está com um erro. F2... Bom, tem que botar o número de ações negociadas, né? Senão não vai botar um aqui, ó. Beleza, o cara tinha mais um erro aqui. Qual que é a minha mensagem? Uma empresa crescendo a 30% com esse giro, carregada tão intensiva em giro, tem um valuation negativo. Se ela crescesse 0, ela tinha um valuation positivo. Pode ser isso muito contraintuitivo para quem não tem muita experiência em modelagem. Essa é uma mensagem que eu queria passar aqui para vocês. E a outra mensagem seria a mesma coisa, só que daí você está olhando para CAPEX. Aqui tá estranho que ele nem colocou o quanto a empresa está pagando aqui, enfim, drenando de CAPEX, tá? Mas o ponto é a mesma análise que você faz aqui no giro, tá? A gente fez um cenário aqui bem conservador. Vamos botar aqui, sei lá, vai crescer, botar 10% ao ano. Seria um crescimento menos arrojado. Olha como é sensível o modelo, né? O modelo muito sensível. Já virou aqui, ó. Já virou a geração de caixa. Vamos ver aqui qual que seria o ponto ótimo de não drenar tanto. Ainda está negativo. Então, o que essa empresa tem de alternativas, né? Ou ela cresce menos, ou ela melhora o ciclo dela de alguma forma, tenta ser mais eficiente, tenta girar mais rápido, ou acha uma fonte de funding para financiar todo esse crescimento. Seriam aqui as alternativas para essa empresa, ou melhora a margem. Então, são alternativas aqui, mas olhando aqui a margem não é tão baixa assim quando você olha o retorno da empresa. Enfim, a mensagem que são duas. Quando uma empresa está crescendo muito, está com margem, não está dando um valuation positivo, duas explicações normalmente podem explicar isso. Carregada em giro, ou seja, ciclo financeiro muito longo, isso aí pesa na geração de caixa. E o outro seria CAPEX, está tendo que investir muito. Nesse exemplo, eu nem tinha olhado antes de fazer, eu achei que tinha um CAPEX relevante, mas no caso não tinha. Da mesma forma aqui, bom, só para dar o exemplo para vocês, 0, 0, 0, 0. Estava positivo aqui, né? Beleza. Está gerando aqui uns 30 milhões, pronto. Se a empresa tem que investir 30 milhões, vamos supor, para conseguir manter esse crescimento, plum, virou já também. Valuation negativo. Por quê? Está drenando muito caixa aqui via CAPEX. E aí tem que entender, pô, a empresa tem que investir isso mesmo? Enfim, era isso aí que eu queria trazer para vocês na aula. Se curtiram, deixam de deixar um comentário aí, seguir o canal pra gente seguir entregando conteúdo porrada, tá bom? Tamo junto, um abraço, até a próxima.